E hoje a gente vai falar de um tema que eu e Estela ficamos conversando aqui já faz algum tempo, um tema que mexeu muito com a gente, né, Estelinha? Que a gente coloca como uma pergunta, né? Como servir a Deus? E aí, quando a gente estava estudando, eu falei assim, então vamos colocar aqui como servir, a importância de servir. A Estela falou assim, mas Sandra, como é que a gente vai colocar a importância de servir se às vezes a gente não sabe nem o que é servir? Porque se a gente for entender o que é servir numa linguagem muito antiga, e se a gente não atualizar essa linguagem, dá uma conotação para a gente de que é uma conotação de que eu estou sendo escravo, né? É a escravidão. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou ser escrava de Deus? Como é que é isso, né? E aí a Estela ainda, para escarafunchar mais, ele falou assim, Sandra, aí tem uma outra questão, e que Deus é esse? Quem é que a gente serve? Que tipo de Deus? Porque aí a gente entendeu que nós servimos, muitas pessoas servem Deus muito diferente do meu, diferente do dela. Acho que o dela, o nosso aqui até que está mais juntinho. E aí eu achei muito legal que a gente conseguiu olhar um pouquinho com essa vertente. O que é servir? E aí, Estelinha, o que é servir? Porque toda vez que a gente pensa assim no título, fica imaginando assim, né? Qual é o que esse título leva? Qual é a intenção do estudo? Então, quando a Sandra falou do tema, eu falei para ela, bom, mas a gente tem que pensar assim, como servir a Deus? Primeiro aquela questão, né? Mas quem disse primeiro quem disse que existe um Deus? Porque já é uma coisa também assim. Mas Deus existe? A pergunta é essa, né? Se você está dizendo que eu tenho que servir como ele, talvez a primeira pergunta é, mas esse Deus aí existe? E se eu não acredito que Deus existe, eu vou servir para quê? Ou vou servir quem? Ou esse Deus essa imagem que eu tenho de Deus, vou servir para quê? Esse Deus que vinha, o Deus da guerra, o Deus que fala que no Evangelho se espremer sai sangue de no Antigo Testamento, esse Deus vingativo que mata, que pune, que tudo. Eu vou servir um Deus desse. Então eu fiquei pensando muito só no título nisso. Eu falei, como é esse relacionamento? Quem é que eu vou servir? E aí, assim, quem disse que eu tenho que servir? Onde é que está escrito que eu tenho que servir? Gostoso é ser servido, mas servir... Então, eu trouxe um pouco, fiquei pensando muito nisso, nessa conotação, e fui pensando o quanto que é legal a gente estar aqui estudando, o quanto que o Espiritismo traz como matéria para a gente estudar, de mudar essa visão realmente de Deus, a nossa semelhança, que fica com raiva, que se vinga, né, que castiga, que é o que a gente faz. Então, a gente inverte essa visão de Deus. Acho, então, que eu vou servir como eu acho que tem que ser servido, como eu tenho que servir. O Espiritismo vem dizer não, vem trazer uma outra visão de Deus. A própria pergunta de Kardec é muito interessante, que o que é Deus? Quer dizer, a posição desse Criador do universo que ele coloca. Porque a gente muitas vezes não percebe que nós somos criados, né? Que todo um planeta, todo um sistema, tudo no universo tem um Criador, tem uma força, né? Tem uma causa inteligente. Não pode, a gente não, né? Apareceu. Até o Big Bang tem que ter uma inteligência por trás. Sim. E o que acontece depois disso? Então é importante a gente trazer para o estudo do Espiritismo essa outra visão de Deus. E Jesus veio trazer para a gente um pai, né? A visão de um pai amoroso, que não vai castigar, que não é um vingativo, uma outra visão. Então, quando você fala como servir a Deus, não é o Deus barbudo, né? Não é o Deus com cajado, que está lá em cima. Antigamente, eu pensava assim, nossa, ele está assim, ele tem uma caderneta que ele marca tudo o que eu faço, e depois eu vou colhendo tudo que eu faço, ele vem. E aí você vai descobrindo que não, né? Não sei como que é essa visão um pouco de Deus. Até achei legal a gente colocar aqui, porque cada um tem uma experiência, uma visão de Deus. Eu tinha uma visão de Deus que eu não sabia quem era pior, se era Deus ou Papai Noel. Entendeu? Porque Estava na mesma fase. Estava na mesma linha ali, eu tinha que entrar. E você trouxe uma coisa muito interessante. O quanto que a gente inverte, e a gente inverte pela nossa pequenez, muitas vezes. Porque como a gente não tem parâmetro, lembre-se que Jesus colocou, olha, para você entender o que é minimamente, né? O que representa Deus na nossa vida, eu vou dar essa nomenclatura de pai, é o que mais se aproxima, mas ainda não é. Então, assim, se o que mais se aproxima é pai, imagina o que pode ser Deus, né? E aí o que a gente só precisa avaliar? Só que aí o que acontece? Muitas pessoas têm uma visão de um pai carrasco. Muitas vezes tem uma visão do pai
que ele é aquele pai que Vivenciou, barganha, né, uma relação. isso, que vivenciou uma relação, e eu queria esse parâmetro. E aí, por isso que é muito importante a gente estudar, por isso que é muito importante a gente buscar informação, a gente entender que se lá está escrito nos livros sagrados que é soberanamente bom e justo, aonde está essa justiça? O que é essa soberania de bondade? Então, a gente precisa buscar muito essas informações e está intimamente ligado também com o sentido do servir, né? Porque, assim, o que é servir? Porque todas as vezes, quando a gente fala do servir, a gente se coloca numa posição inferior, a gente se coloca numa posição de subserviência, a gente se coloca numa posição que é menor que o outro, e também é uma visão que, claro, a gente carrega esse conceito de muito tempo atrás, né? Então, assim, da mesma maneira que trabalho, a gente leva tanto tempo de entender que trabalho é bom, porque no conceito da palavra vem uma carga muito pesada, é a mesma coisa do servir, que é a escravidão, isso até se atualizando, leva-se um tempo. Por isso que é importante a gente buscar definições que tragam para a gente conceitos tão profundos, que Estelinha, fazendo aí uma pesquisa, ela identificou um conceito de servir que foi show de bola. O quanto que ele desconstrói a ideia. Eu acho que é isso que é o tema do nosso bate-papo hoje. Quando a gente falar de servir, vai ser servir à luz do que a Estela vai dizer. Não o servir como a gente vem entendendo ao longo das nossas vivências, das nossas experiências. Então, divide com a gente, Estelinha. E foi bacana, porque isso foi um collab mesmo aqui, era que a gente chegou, a gente começou a falar disso aqui, estava o Tom, o Zito, a Marisa, eu e a Sandra, e aí o Tom falou assim, e qual que é a origem da palavra servir? Aí eu fui lá na etimologia da palavra, graças ao Google, sabe que eu vou sempre no Google, né? Cuidado quando a gente pergunta para o Google. O que é servir em latim? E aí deu escravo, servidão, vem da palavra escravo, de servo. Eu falei, caramba, então por isso que a gente tem essa coisa com servir. Aí o Tom falou assim, procura no hebraico. E aí eu consegui chegar num site judeu e fala justamente disso. Mas antes de entrar nessa definição aí de servir, para a gente entender, então, por que a gente colocou como servir a Deus, qual é a proporção, qual é o parâmetro, então, onde é que a gente se espelha, o que é esse servir? Eu tinha separado aqui um trecho do Livro dos Espíritos, a questão 11, né, de Allan Kardec, da obra de Allan Kardec. E ele fala justamente nessa questão da definição de Deus, ele fala o seguinte, que a gente tem poucos recursos que não permite a gente conhecer essa natureza íntima de Deus. A gente ainda não tem uma forma de entender como esse Deus funciona, né? A gente ainda é limitado, falta ainda para a gente essa inteligência. Ele fala que ele chama isso que é uma infância da humanidade, que a gente confunde, vou ler como está aqui, na infância da humanidade, o homem o confunde, Deus, né? Muitas vezes com a criatura, da qual ele atribui as imperfeições. Mas olha que legal, à medida que o senso moral, nosso senso moral se desenvolve, nosso pensamento penetra melhor no interior das coisas, então faz ideias mais justas da divindade. E ainda sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai percebendo, entendendo melhor essas características de Deus. Por isso que o parâmetro como servir a Deus traz um convite para a gente muito maior do que simplesmente só servir, que traz justamente a gente imaginar como que a gente vai canalizar o que é todo o que é esse Criador, né? Qual é esse amor maior, como que a gente pauta o nosso serviço. E aí, voltando então para esse trabalho do que é a definição da palavra servir no hebraico, esse site judeu, ele compara, porque a palavra no hebraico é avodá. E essa palavra significa trabalho, não é mais só servo de escravidão, é um trabalho laborioso, o que você faz. A gente sabe que também a nossa visão de trabalho, como a Sandra falou, tem que atualizar um pouco, né? O trabalho não é castigo. O trabalho é toda ocupação útil e ela é feita para a gente progredir, para a gente aprender, é para o nosso desenvolvimento, não é castigo. Então, tem que mudar, né? Ele vai mudando as nossas concepções, né, de Deus, de trabalho, de servir, para que a gente consiga chegar numa proposta que é a gente se melhorar. Então, ele vai chamar, o judeu chama essa palavra de avodá, e ele chama o seguinte, ele fala que quando esse trabalho é do coração, ele tem uma palavra para isso, que eu aprendi hoje, tefilá.
Ele fala que isso é a chave para o nosso relacionamento com esse Criador. É quando a gente faz as coisas com o coração. Então já muda totalmente de sentido. Não é só um trabalhar, o que você faz de coração, com um propósito. Não é só, pega um copo de água para mim, tá bom, mas tá aqui o copo com água. Caramba, que saco. Não, a gente fazer com propósito. Porque às vezes a gente faz favor pro pessoal na rua e aí em casa o pessoal pede um favor, a gente fica bravo. Não vou pegar. Pega uma toalha para mim de banho. O que eu falo? Você não aprendeu ainda a pegar a toalha antes de tomar banho? A gente fica, em casa a gente fica bravo, né? Se tem uma visita, você pega a toalha? Claro que eu pego a toalha para você, para visita. Né, para o marido, para a esposa, a gente fica mais turrão. E vai pegar você. A visita não, né? A visita fala, mas eu pego, lógico que eu pego. Eu comprei uma toalha novinha para você. Então, quando a gente faz mesmo do coração, tem toda a diferença. É essa a proposta aqui. Então, ele fala o seguinte, que essa palavra, ela significa que é um trabalho para... Olha que legal a conexão. É um trabalho para despertar o amor oculto que a gente já tem dentro do coração, até ser atingido um estado de união íntima com o divino. Então, é esse trabalho de fazer com o coração, com intenção de servir, que vai conectar o divino que já está em nós com o divino maior. Que aí você está numa outra sintonia. Toda a sua vida toma um outro rumo, né? Acho que aí, que esse ponto, como servir a Deus e definindo, primeiro, quem é esse Deus. E a Sandra trouxe uma coisa legal também, que ela vai definir o que é esse relacionamento, como é que a gente poderia servir, né, como filho, você vai falar essa parte. Que eu achei também muito legal, como que é o nosso relacionamento com Deus. Então, definindo isso, esse servir com o coração, é um trabalho de boa vontade. E eu acho tão legal que aí, assim, olha como é bacana, a gente estudar, né? Então, a gente vem no exercício de que trabalho era castigo, que Deus era o carrasco e que servir é uma escravidão. Então, no dia de hoje, simplesmente a gente já sai daqui dizendo que o trabalho é legal, que Deus é divino e que servir, você se conecta com o seu divino, da forma de como você entendeu o que é divino. Então, por isso que a Estelinha trouxe na definição, foi Gênesis que você colocou ali? De Deus, né? E que eu achei tão show de bola que você volta ali para mim, que eu queria só pegar aqui um trechinho. Essa aqui está no livro dos Espíritos e aqui está em Gênesis. Então aqui tem um ponto que ele fala o seguinte, que o senso moral, então isso aqui ele está no livro dos Espíritos, que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor no interior das coisas. Então assim, para que eu possa me desenvolver, eu preciso iniciar o meu processo de conhecer, de me permitir conhecer, de permitir tirar muito dos paradigmas que a gente tem, das verdades que foram colocadas para a gente. Sabe aquela história, a cabeça do peixe que tira da forma e todo mundo passa geração. Mas por que você tira a cabeça do peixe? Porque minha avó fazia assim, porque a avó dela fazia assim, ninguém sabia por que tinha. Gente, por que você tira? Porque não cabia na forma, mas já fizeram um ritual disso. E às vezes é mais simples do que a gente imagina, né? Então a gente só precisa se despertar. E aí tem um outro ponto que, quando a gente fala desse Deus, né? A gente foi buscar assim, como é que a gente serve Deus hoje, né? Entendendo que a gente está conhecendo agora essa nova roupagem de Deus, mas é importante a gente partir do marco zero de onde nós estamos. Se eu entender que servir vai nos mudar, vai nos refinar, nos purificar, vai dar para a gente uma condição, uma visão mais ampla de uma conexão com algo maior, como que eu hoje me oriento para esse serviço? Como que eu me oriento hoje, me preparo para esse tipo de trabalho, vamos dizer assim? E aí eu fui buscar, eu fiz também uma pesquisa, e aí tem uma visão de São Basílio, que foi um bispo muito importante no catolicismo. Então, nasceu no ano 300. São Basílio Magno, ou Magno, como o nome que vocês queiram, eu acho mais bonito, tá? Eu vou falar Magno porque lembra do Magno e eu gosto do Magno. E ele fala que você tem 3 maneiras, que nós encontramos 3 maneiras de servir a Deus, que é da maneira de como nós enxergamos Deus. Então ele diz que o primeiro é como escravo, que o foco ele está no medo e no chicote, porque aquele Deus pune. Então eu faço, que quando eu falo que eu sou temente a Deus, eu tenho muito medo dele. Então eu vou fazer para que ele não me castigar. E aí se acontece alguma coisa
que muitas vezes ele está para o seu desenvolvimento, eu falo, Deus quis que isso acontecesse, eu tenho que sofrer porque ele acha que é o melhor para mim. Eu não consigo acreditar que Deus quer que a gente sofra, quer que a gente aprenda. Aí você tem o Deus como eu vou servir como um mercenário. Eu já fui assim. Eu sou honesta. Barganha. Deus, se você me ajudar a comprar meu carro, eu consigo fazer umas coisas legais. Eu vou ajudar minha mãe, eu vou ser mais bacana. Eu posso fazer Ave Marias. Naquela época eu fazia Ave Marias. Eu pago promessa. Então, assim, eu faço a barganha. Lembrando que as pessoas que fazem promessas, vai depender muito da intenção de como elas estejam fazendo isso. Umas fazem no ato de gratidão ao que elas receberam. E outras, que era o meu caso, se você me der, pode deixar que está garantido esse lado. E é bem aquela história, se eu tirar Deus, eu posso colocar Santo Antônio. Gente, eu tinha uma relação com Santo Antônio que era incrível. E quando ele não me dava um namorado, eu colocava ele de... Santo Antônio dá um namorado? Acho que é. E colocava ele de cabeça para baixo, eu tirava o café dele. E muitas vezes a gente faz essas relações da barganha. E ele coloca um terceiro, que é servir como filho. Eu achei muito legal. Ele falou assim, quando você entende que Deus é a tua referência paterna, a tua referência de amor, o que ele quer que você aprenda a ser homem ou ser uma pessoa de bem, né? Então, quando ele trouxe essa visão, essas três maneiras, eu falei assim, gente, e é exatamente assim que a gente vê Deus. É exatamente assim que muitos de nós nos relacionamos. Eu posso dizer que em muitos momentos da minha vida, eu me vi em todos esses papéis, né? E hoje eu busco entender mais essa relação de filho, né? Como é que eu vou servir como filho? Jesus veio exemplificar bastante isso, né? Como esse exemplo que a gente utiliza de Jesus, que mostrou para a gente. E basicamente a gente serve pensando em valores espirituais. Porque tem muita gente que está fazendo um servir do coração, mas ele não faz por Deus, porque ele nem acredita que tem um Deus. Mas ele faz do coração. Ele não tem essa concepção ainda que ele está fazendo para um pai, que ele está fazendo para um criador, mas já está nele uma noção do bem, já está nele alguma coisa de fazer o bem, já está fazendo alguma coisa de coração. Então, basicamente, ele está servindo valores espirituais. Ele ainda não despertou totalmente. Porque a gente, nessas palestras todas que eu estava ouvindo para chegar nesse estudo, para entender um pouco, se a gente pensar bem, quer dizer, a gente vem tanto, né? Eu acho que o Ayrton fez a palestra da primeira revelação no domingo, então assim, a gente fala da lei de Italião, né? De Moisés, de olho por olho, dente por dente, mas a gente vive tanto mais ela do que a de Jesus. Sim. Porque a gente ainda faz aquela birrazinha, né? Não vou ligar também, não vou responder aquele e-mail, né? Não fez para mim, também não faço, não leva toalha, não faça comida. A gente faz tanto mais isso, e Jesus mostrou tanto para a gente que não é o caminho, a gente tem tanto que a gente pode servir, não pagar dente por dente, olho por olho. Ah, mas eu não faço, né? Eu não faço tanto quanto fizeram. Eu não atiro as 10 pedras. Eu recebi uma só, né? Não pago na mesma moeda. Mas a gente faz no dia a dia, realmente. E a gente tem que prestar atenção nisso, porque não são os valores espirituais. A gente tem que sair dessa primeira revelação. Mas já foi um super adiantado. Né? Você chegar num ponto que você não paga no mesmo... Você parou ali, né? Você olho por olho, dente por dente. Porque antes era muito pior, né? Matava um, você vinha e matava a família inteira. Agora é só pelo menos ali, troca, a chapa é menor. Mas você troca diferente. Mas tem que passar desse ponto, porque simplesmente você começa a perceber também que uma hora a sua vida não está bem. Porque você revida, mas não dá aquela paz. A paz dá quando você consegue transcender aquela ofensa. De verdade, por mais que na hora você fique, puxa, eu devia ter falado e respondido, mas a paz de não ter falado, não ter respondido, depois é muito melhor. E o que a gente tem com relação a isso? Né? O que nos ajuda? O Evangelho como conduta, Jesus como exemplo. Então, está aí a forma, né? Como que a gente faz para se aproximar dessa visão de Deus com relação ao que ele espera dos filhos. Se você vai se relacionar a ele como um pai amoroso e não como um carrasco, você tem que prestar atenção nisso. E o que Jesus mais ensinou? Né? A lição dele é do sacrifício e da renúncia. O que mais Jesus ensinou
fora o amor, ou ele amou, enunciando esse sacrifício. Mas quando a gente pensa em Jesus, a gente não pensa o quanto que o dia a dia pede que a gente renuncie e se sacrifique. Porque só vai conseguir servir com o coração quando você pensar nisso. Aí você leva o chá, leva a sopa, né? Vai a casa, sei lá, faz um trabalho que você não gosta muitas vezes de fazer, porque você tem alguma coisa que te motiva, tem um exemplo para você seguir. Então, eu penso assim, que é importante a gente, e ele diz aqui, né, próprios espíritos falaram do Kardec, é uma evolução da gente, a gente vai aprendendo a ver dessa forma. Né? Passa a pessoa que faz sem noção nenhuma, depois a gente vai entendendo e vai fazendo sentido. Que seja realmente um pai. O maior exemplo é esse. Ah, mas o meu relacionamento com meu pai não dá para saber, porque ele foi tão horrível que Deus não pode ser esse pai. Não, ele não é. A gente não está comparando Deus ao pai terreno, né? A gente está comparando um pai numa visão que seria de amor e tudo. A gente está aqui, nós somos encarnados aqui, a gente vai ser atrapalhado, a gente vai ter relações atrapalhadas e muitas vezes fica difícil. Eu acho que é difícil você chegar para uma pessoa que teve um relacionamento muito difícil com o pai e falar, então, ama Deus como pai. Como que eu faço isso? É um outro trabalho que a gente tem que fazer, e o Espiritismo abre uma porta, assim, então, mas quem foi pai de quem antes? Né? Da onde tem esse relacionamento atrapalhado? Da onde surgiu tudo isso? Quantas encarnações a gente vai voltar? Esse trabalho de a gente recuperar a animosidade através de reencarnações para que essa história melhore, para que essa história se renove, para que a gente aprenda, entenda e faz posições diferentes para entender esse caminho. Mas eu acho que esse ponto de você sair dessas etapas, eu vi isso assim como etapa. Né? A gente saiu dessa fase mesmo de eu faço porque eu tenho medo do castigo, depois eu entendo que ele não castiga, mas eu faço assim, ok, então eu não vou fazer o mal porque você vai me recompensar. Né? Eu estou com medo do inferno. E depois você vai entendendo que é um outro tipo de relacionamento. E eu acho como todos os sentimentos que a gente passa no nível mais rudimentar, e eu vou refinando, eu vou depurando, mas eu tenho que começar de alguma forma. Então, da mesma maneira, é o perdão, né? Então, às vezes você fala do perdão, mas aquele perdão forçado, não é do coração, mas é um exercício que você está fazendo. Assim é o amor, e assim vai. Mas antes de eu continuar, tem uma pessoa na plateia, muito novinha, que deseja muito falar alguma coisa, eu quero dar voz a ela. Não, porque eu gostei quando vocês falaram sobre como servir a Deus, ser Deus o Pai. Né? Eu achei ótimo, assim, porque quando o pai é o dono da empresa e você vai servir a ele, é diferente de você servir um patrão estranho. Você vai trabalhar num lugar que o patrão lhe contrata, não lhe conhece, nem você conhece a ele, você tem uma postura. Você está ali para cumprir aquelas, é um contrato. Se fugir ao contrato, você já não faz, você faz o que está ali. Sim. Mas quando é Deus, que se trata de Deus, que a gente serve a Deus, como Jesus veio servir a Deus, mostrar que nós somos servos, fazemos a vontade do Pai, aí entra uma coisa muito profunda que é a confiança. Você só faz exatamente o que o outro manda se você tiver total confiança. Muito legal isso. Sem confiança você não faz. Por isso que às vezes a gente titubeia, porque a gente ainda não tem a certeza. Jesus já disse que eu e o Pai somos um. Eu cumpro os desígnios dele, então eu confio em tudo que ele me mandou fazer. Eu tiro uma vida e vou até o final, mesmo que o final doa. Perfeito. E nós ainda não estamos assim nessa, né, cristandade toda. Nossa, eu vou pegar esse gancho que a Marisa trouxe. Eu não sei se todos conseguiram ouvir Marisa, mas eu vou falar o que ela trouxe aqui, que eu achei muito legal, porque ela fez uma analogia, é como se nós estivéssemos entrando, por exemplo, para trabalhar em algum lugar, e ao invés de ter um patrão, você ter um pai. A diferença entre um e outro, que eu acho que é isso que está o ato do servir, então, porque ela falou do trabalho, porque ali está instituído o servir. Quando você serve a um patrão, você tem um contrato com essa pessoa. A relação é negocial, né? Agora, quando você tem um pai, ele tem aí algo que pode ter essa relação, mas tem uma coisa chamada confiança. E ela faz ainda
né, ela faz o parâmetro em relação a Jesus. Porque Jesus fez tudo o que fez. E mesmo que a gente tenha a visão de ter sido um sacrifício para ele, porque às vezes eu fico pensando, eu não sei se foi sacrifício para ele. Aos nossos olhos, porque a gente está a caminho, talvez tenha sido sacrifício, mas às vezes eu não sei se para ele foi, né? Mas dentro desse caminho, qual é o nível de confiança? Era tamanha nesse pai e que ele tinha, que é aquilo que a gente colocou, né? A obediência dele estava intimamente ligado à capacidade dele de estabelecer essa confiança com esse pai. E eu acho que é isso. Isso, é um servo-filho. Perfeito. É uma coisa, o servo-filho, você já é especial. Porque aí eu fico pensando no seguinte, muitas vezes a gente olha assim, que quando você fala que esse pai, eu vou servir a esse pai, o que um pai, que eu achei muito bacana que a Estelinha trouxe, que é assim, acho que o primeiro ponto que a gente precisa é desconstruir um pouco, ou tentar buscar não só a única visão de pai que a gente tem. E porque o que a gente acaba trazendo? A gente traz a divindade para dentro de nós, né? A gente busca e a gente pequeneza ela. Não, eu tenho que agigantar. Para eu agigantar, eu preciso sair fora de mim e entender que tem outras referências. Porque eu sempre vou achar que o pai é a referência que eu tenho dentro de casa. Eu não tenho uma referência positiva de pai. Então, se essa referência, porque meu pai me abandonou, então esse Deus que tem me abandona. Não. Hoje eu me permiti olhar para esse Deus e eu sei que esse Deus é um pai que me acolheu, né? Se eu estou aqui onde estou hoje, porque eu fui acolhida por ele. Então, quando a gente desconstrói, então esse é um caminho, né? Acho que o primeiro ponto, quando a gente quer servir, a gente tem que se abrir a novas vertentes, é entender que não é o nosso círculo aqui. Muito bem. Quando eu coloco nessa visão de pai, que eu vou servir a um pai, não aquilo que eu conheço, mas aquilo que esses livros tentam nos ensinar, né? Essa visão maior, né? Principalmente na doutrina espírita, e aqui eu vou fechar um pouquinho esse ciclo aqui. O que um pai espera de um filho? Ele espera que ele seja um homem de bem. Ele quer que esse filho, ele cumpra fielmente. E se a gente olha no livro segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem o homem de bem, né? Então ele fala, será que você fez tudo bem que você poderia fazer? Será que quando você deita, você consegue saber quantas pessoas você impactou positivamente? O quanto bem que você gerou? O quanto que você não falou mal de alguém? O quanto que você deixou de fazer algum bem? Um outro ponto que eu acho interessante, assim, esse pai quer que você seja independente. Porque muitas vezes servir ou ser servido cria em você algumas limitações. Porque quando você é muito servido, você não consegue adquirir competências para você fazer determinadas coisas, né? Então, assim, eu sempre fui servido, então eu não sei fazer. Esse é um cuidado que a gente precisa ter com o filho, né? Daqui a pouco a gente cria filho que não sabe fazer coisas básicas dentro de uma casa, ou tomar conta da sua própria vida. Porque a gente acaba fazendo muita função do outro. Então, se colocar nesse papel de servir, você também adquire, além de você se colocar num outro papel, ter um outro olhar, você também adquire novas competências. E você tendo novas competências, você consegue ser independente. E ser independente vai ao encontro de uma lei, que é a lei da liberdade. Um outro ponto que é que esse pai, ele quer que você tenha êxito na vida, mas quando eu falo desse Deus, ele quer que você tenha êxito na vida eterna. Então você precisa se construir ao longo deste caminho, das suas reencarnações, buscando entender esse exercício da vida, para que você possa ter êxito na vida eterna. E um outro ponto, o que um pai quer? Que ele cuide da sua família. O pai não fala, não, você tem que honrar a sua família. E quando eu olho para esse Deus, eu vejo que ele quer que a gente cuide dessa família universal. Que a gente saiba cuidar uns dos outros. Faz sentido isso para vocês, Thalina? Exatamente. Não, totalmente. Acho que é importante a gente pensar nesse caminho, né? De novo, nesses valores espirituais, que são valores espirituais, realmente. E eu, nessa busca de onde está a receita, como é que eu sirvo a Deus? Eu fui procurar na obra Tudo de Kardec e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus a Mamon, que a gente escuta bastante, né? Não se pode ter dois deuses, né? Servir a Deus e a Mamon. E a Mamon
como sendo um representante aí da riqueza, da parte, vamos falar então da parte material, porque a gente pode passar por aqui servindo só pensando na parte material, ou a gente pode estar focado nos valores espirituais e fazer um caminho diferente na sua forma de servir, né, a Deus. Aí eu fiquei olhando, e é muita coisa para ler, acho que vale a pena ler, porque tudo que está lá, como ele fala nesse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele vai te dizer tudo que, se você não está seguindo a Deus, você está seguindo a Mamon. Então, se você não está espiritualizado, você está na matéria. Né? O pessoal fala, está na carne. É isso aí. Você está. E aí uma frase que eu ouvi que fez sentido para mim, assim, nós estamos num ponto que muita gente já admite que somos espíritos, ou temos uma parte espiritual, somos espiritualistas. Isso mais e mais está sendo aberto para as pessoas pensarem um pouco que não é só a matéria. Tá longe ainda da gente ter uma concepção de uma vida realmente, né, eterna, nós somos espíritos. Mas assim, já existe uma certa desconfiar de muita coisa, de que existe algo além dessa matéria. Então, se nós somos os espíritos, é isso que o palestrante falava, não sei o nome dele agora, nós somos os espíritos que estamos nos materializando, ou nós somos matérias que estamos nos espiritualizando. Isso é uma coisa para pensar, eu fiquei matutando nisso a semana inteira, porque de verdade, você reencarnou. Então, tá, é tudo matéria, né? Eu tenho que trabalhar, tenho que comer, tenho que passear, tenho que me divertir. A gente acaba servindo... É Mamon ligando, ó. É Mamon chamando. Mamon já foi embora. Mamon está chamando. Então, é um pouco dessa visão assim. Nesse capítulo, Não se pode servir a Deus a Mamon, ele vai te falar tudo que a gente serve, porque a gente serve a matéria. Não como condenação. Não que ele está condenando a riqueza, ou que a gente tenha bens, que a gente se esforce para ter coisas melhores. Não é esse o foco, e vocês podem ler por vocês mesmos. Mas é um chamado, assim, o que a gente está servindo realmente? As minhas intenções, o que eu estou trabalhando mais? Eu sou esse espírito que chegou na matéria, esqueceu que eu sou espírito, e estou materializando o meu espírito, vou ficar mais matéria do que espírito, ou estou consciente que eu estou matéria temporariamente, e eu estou tentando espiritualizar mais o meu espírito. É meio confuso pensar, mas pensa nisso. Qual caminho que a gente está? O que a gente está servindo? Eu estou servindo mais o meu espírito, mais essa conexão com o divino, ou eu estou mais preocupada realmente com o que eu como, com o que eu bebo, com a minha casa, com o meu carro, com tudo que envolve a matéria? Então, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer muito sobre essa questão. Quanto a gente está voltado para a matéria e quanto que a gente deve pensar nesse outro lado, né? Por isso que a Sandra falou, essa forma de servir, num pensamento, tem que transcender um pouco mais daquilo que a gente está buscando, daquilo que a gente está querendo. E aí eu trouxe um trecho de Fonte Viva, que Emmanuel, ele traduziu para mim o que eu queria pensar. Como é que eu sirvo a Deus? Ele fala assim, não podes personalizar o todo misericordioso para agradá-lo. Ou seja, né, eu vou fazer para agradar a Deus? Como assim? Não. Mas podemos servi-lo diariamente na pessoa dos nossos irmãos de luta. Então, que legal. A receita está aqui. Como é que eu sirvo a Deus? Através do meu irmão, através do outro. Através de quem está convivendo com a gente, através do copo de água que você não pegou dentro de casa. Amar o próximo. É um mandamento, né? A gente precisa um do outro. Então, é um pouco dessa viagem de que, eu acho que eu li aqui, acho que foi o Nuno que falou, os únicos benefícios... o Nuno falou, o Nuno, saudades de você. Ele falou assim... Acho que você que põe ele aí. Então eu vou... O Nuno falou aqui, né, na online. Os únicos beneficiados quando servimos a Deus somos nós mesmos. Porque acaba voltando, passa pela gente, beneficia o outro, mas no fundo beneficia a gente tremendamente. Então, esse é todo um processo que a gente tem que fazer, o porquê que eu tenho que servir, o porquê Deus, o porquê esse processo, e como é através do outro, né? É servir do outro, colocou o Nuno. Amor seria se você faz para o outro, se o outro te pagar. Totalmente na parte material, né? Você tem que lhe pagar. Tudo você leva para a escravização do material. Como uma escravização, não um ganho normal. Mas você não faz nada, vamos dizer assim, que seja de graça. Do coração, que é isso que a gente falou. Para fazer uma coisa, eu vi alguém falando, deixa eu lá ver o que eu tiro do meu tempo. Eu estaria dedicando alguma coisa da minha vida material normal para atender uma coisa que eu só vou usar o espiritual. E tudo serve, né? A Sandra trouxe um texto bem bonito, que tudo serve. O sol nos serve, né? O vegetal nos serve, o gado nos serve. Então, assim, é do planeta que nós
possamos doar alguma coisa, servir ao outro, faz parte do plano divino. Então, é uma forma que a gente pensa assim, né? Como que a gente faz esse caminho todo? Cumprir o nosso dever, fazer realmente com o coração para que você deixe uma coisa melhor, para que você realmente faça uma conexão de vibração, porque tudo melhora quando você pega por esse caminho e faz sem esperar também uma troca, não faz essa coisa do mamão que a Marisa falou, não é eu estou fazendo porque eu vou receber monetariamente, ou eu vou receber, né, ou porque eu tenho favores. E aí você tem as mais variadas formas de pagamento, né? Então, aquilo que vai mais intimamente, aquilo que você reconhece como pagamento. E aí o Nuno trouxe esse ponto aqui que eu fiquei pensando, e eu acho muito legal quando você fala de servir, como servir a Deus, porque a gente fala do servir a Deus, é como se a gente quisesse agradar Ele, né? Então, assim, eu vou servir a Ele porque Ele vai ficar feliz comigo. No fundo, a gente tem esse sentimento. Por que você serve alguém? Você quer ver o outro bem, você quer ver o outro atendido em uma necessidade, você quer ver o outro confortável, feliz, acomodado. E quando a gente fala de servir a Deus, é uma forma que a gente tem de expressar que a gente o quer ver bem, né? E aí eu fiquei pensando, um pai, na referência que a gente fala de pai, né? Como que o pai quer? O que o mais que o pai quer? Quer ver seu filho bem. Não é isso? Se você falar todos os pais, o que você, na qualidade de pai, quer? Eu quero que meu filho fique bem, que seja uma pessoa bacana, que seja legal, que ele esteja bem. Então, aí entra esse ponto que eu acho essencial. Acho que o servir também tem que passar por nós. Porque se a gente não tiver esse ato para conosco, né, de nos servir, e aí quando eu coloco o nos servir na mais ampla concepção da palavra, dificilmente a gente vai conseguir, do coração, a gente conseguir atingir esse ato de servir ao outro. Então, muitas vezes, a gente é tão abundante em servir o outro e a gente acaba sendo muito, às vezes, econômico e miseráveis conosco. A gente é muito rígido conosco. A gente se pune demais, a gente se critica demais, a gente não se permite muitas coisas, a gente não se permite a pequenos atos. Se a gente erra, meu Deus do céu, então não tem um ato de acolhimento para com os nossos erros. Isso é um ato também de servir a nós. É uma forma também de um acolhimento que também estou servindo ao Pai, porque eu estou sendo a primeira pessoa a olhar para mim com um ato de amor, com um ato de carinho. Então, quando a gente faz isso conosco, e que tem que passar por nós, eu tenho a certeza que isso fica mais fluido e mais fácil para a gente conseguir colocar para o outro, né? Porque senão, essa relação que a gente faz e que a gente se anula e só eu sirvo ao outro, acho que Deus também, nessa concepção, ele não quer um subserviente. Eu nunca li em nenhuma literatura que Deus quer de nós a subserviência. O que ele quer de nós é que servimos a todos nós. E uma forma de servir a ele é tocar o outro, né? Por quê? Tem um ponto que ele diz aqui, isso eu peguei também no livro Fonte Viva, e que eu achei tão legal, que ele fala que é servir e marchar, esse é o capítulo. Ele fala o seguinte: todas as forças imponderáveis da experiência humana com que se conjuga contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançamos a herança divina a que somos destinados, ou seja, vamos chegar lá na imagem daquele cara, não é aquele cara que tem a nossa imagem, nós seremos imagem e semelhança a Deus. Enquanto a gente está a caminho, qualquer descida é sempre fácil. Descer, gente, todo santo ajuda. Não tem aquela história que descer todo santo ajuda? Porque descer, vamos lá para farra, vamos lá para farra, vamos lá para esbórnia, vamos lá para o samba que não tem Jesus. Aí você vai, né? Então, assim, descer tem uma galera para poder te levar. Agora, para se elevar, leva mais tempo. E essa é a proposta. O servir, por que nós servimos a Deus? Para que a gente consiga alcançar essa esfera, alcançar essa divindade. Eu preciso de elevação.
E ele fala: a elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Então, para mim ficou uma coisa muito bacana que servir a Deus é uma decisão. Certo? Com certeza. E a gente sabe, porque também tem aquilo, né? A gente sabe exatamente quando fala que a gente, né, a regra de ouro, não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse com você, e aí Jesus vai dar uma outra tarefa. Não é só não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse com você, mas fazer ao outro o que você gostaria que fizessem com você. E esse desafio está justamente ligado ao servir. Porque você sabe o sentimento que é, né? Eu tenho até hoje um carinho enorme pela pessoa que me recebeu aqui nos Estados Unidos, que me recebeu na casa dela, colocou toalha na cama para mim. Não, recebeu assim, né? Essa pessoa está aqui hoje. E ela sabe que eu sempre falei isso para ela, mas é uma coisa que me toca tremendamente, porque ela fez, eu tenho certeza, de uma forma como ela gostaria de ter sido tratada. E eu guardo isso até hoje, com um carinho, assim, profundo, porque ela me serviu. E aquilo foi impactante na minha vida de começo de América. Ela me deu uma visão de que existem pessoas aqui do bem, né? Então, assim, é uma coisa tão gostosa quando você vê alguém fazendo por você, que você quer fazer pelo outro, que você sabe aquele sentimento. Então, isso é estar junto ao fluxo da vida, a parte espiritual da vida, você fazer pelo outro. E é uma pessoa assim que não me conhecia. Eu sou prima do marido, do ex-marido. Então, assim, não foi nem uma pessoa que fez, porque era parente, né? É que eu não sei se ela quer que fale que é ela, mas ela sabe que é ela. Vocês já sabem quem é, eu quero que vocês sabem. Mas, assim, é uma coisa que eu falo até hoje porque é impactante, porque tá ligado o que a gente está falando aqui, é ao servir. Quantas coisas a gente faz, às vezes nem com tanta intenção, hein? Quantas coisas a gente faz por alguém, que depois de um tempo a pessoa fala assim para você, puxa, aquele dia você fez isso para mim, eu nunca mais esqueci. Aí você fala, eu fiz? Nossa, mas foi tão, para mim foi tão tranquilo, não foi nem, eu nem fiz com a intenção daquilo, mas você marcou aquela pessoa. E é isso que muitas vezes muda a história daquela pessoa, né? Você imagina se eu tivesse sido recebida de uma forma hostil, como é que teria sido o meu caminhar aqui? Podia ter mudado a minha história aqui. Então a gente tem que ter consciência de que a gente faz pelo outro é muito importante. E aí num texto de Emmanuel, que ele chama o servo do Senhor. E aí, bacana, que a gente vai procurando assunto para estudar, e você vai abrindo e vai vindo as respostas, né? Então, tem um texto de Emmanuel que ele chama exatamente isso, o servo do Senhor. E ele vai falar exatamente isso, olha, ele fala que, em suma, quem se dedica ao Senhor, entrega-se-lhe ao bendito poder como é, ou seja, como nós somos, onde estamos e com o que temos. Então, não é nenhuma mágica, assim, não tem que ir muito longe para falar, nossa, mas como é que eu vou servir? Não precisa ir muito longe. A gente pode fazer exatamente assim, como nós estamos, onde estamos, quem somos, com o que temos. Ele continua. E quem convive e persevera na execução incessante da obra do Senhor, sem perguntar como, onde, quanto ou com quem deve trabalhar para realmente servir. Aí ficou difícil. Agora já trouxe a gente no outro patamar. Aí já é o patamar de Jesus. É isso que eu falo. Porque, assim, realmente... Não olhar isso, e até foi bacana, porque tem um texto aqui que eu queria dividir com vocês, que a gente concordou, e eu estava conversando com a Sandra, eu falei, nossa, mas isso aqui foi tão difícil, eu vi assim, ela falou, nossa, teve uma visão totalmente diferente disso. Mas olha só, quando a gente olha assim, né, sem perguntar como, onde, com quem deve trabalhar para realmente servir, porque servir quem a gente ama é uma coisa, servir a quem a gente não gosta é outra, servir um estranho, são parâmetros, mas esse é o exercício. E aí não está desperdiçando a nossa evolução, porque é o que eu tenho, assim, é o que eu tenho, o que eu sou, como eu sou. E olha só, do jeito que eu sou, onde eu estou e como, é o que eu posso. E esse é o importante. Que seja um bom dia bem dado, você já está servindo alguém, você está dando para aquela pessoa uma expectativa que o dia seja bom, mesmo que ela não responda. Mesmo que ela não responda, ou entrou no ouvido dela, bom dia. É isso aí. Né? É isso aí. Então, acho que é um exercício assim, bacana da gente pensar. E esse texto de Emmanuel, ele fala muito bonito, porque ele vai dizendo exatamente o que a gente deveria fazer ao caminhar aqui. Ele vai falar, né? Para a gente viver no mundo sem agarrar-se ao mundo, que está ligado àquela questão, né, de você não ser um espírito se materializando, mas você ser a matéria se espiritualizando cada vez mais. Ele vai falar para a gente, né, diminuir o apego, para a gente iluminar o próximo, tudo isso. Valores morais, valores do Evangelho. E o Evangelho,
Ele não está lá para mostrar para a gente como é que vira anjo. Isso também, isso é muito legal. O evangelho para mostrar como é que serve, como é que você renuncia, como é que você ama. E não é um caminho para você virar celestialmente, não, é um caminho para você ir passando pelas etapas. Pois é, menina, sabe o que eu fico pensando, né? Assim, meu Deus do céu, tudo isso tão distante, né? Ok. Como é, onde está e quanto que se tem. Exatamente isso. E eu acho não pode que ser muito complicado. Às vezes a gente idealiza. Uma vez me falaram uma coisa assim, Sandra, eu estava numa aula e falaram, todos nós podemos ser um Divaldo. Aí eu olhei assim, minha amiga, eu estou tão longe disso, eu estou tão longe, eu fiquei tão desanimada. Aí dei uma pessoa do meu lado e cutucou assim, mas Sandra, eu acho que em algum momento ele também era igual a nós. E eu, putz, que legal isso, não é que é? Então, assim, eu acho que tem um ponto que é a gente tomar a decisão, né? A gente... Aqui tem um ponto que, servindo como filho, e tem o modelo Jesus, tem 5 pontos em que Jesus, ele faz o seu processo de servir ao outro. Servir ao outro, olhando sobre a luz, sobre a tutela, sobre a orientação maior que é do Pai de Deus. Então, assim, como que um filho serve? Com obediência. E a obediência aqui é a gente entender que estamos no lugar certo, na família certa, no lugar exatamente nós estamos hoje, é onde a gente precisa estar para fazer o melhor, para o nosso melhor desenvolvimento. Então, essa obediência é no sentido de aceitar as coisas que de fato você não consegue mudar, porque é com elas que você precisa aprender. Se você mudar, você não vai conseguir adquirir aquele aprendizado. E aí tem um outro ponto, que essa obediência é fazer disso o melhor que você pode, que é o que a gente tem nas mãos, né? E o que a gente tem, se tem um limão, vamos fazer uma limonada. Se não dá para comer o salmão, vamos fritar a sardinha. Então, assim, esse é o movimento que a gente tem que olhar. Um outro ponto é o trabalho. O trabalho é o único caminho, é o único, não existe outro. É o único caminho para desenvolver competências. Não existe outro. Então, quando você trabalha, você coloca em prática, aquilo que você aprendeu em teoria. Não existe outra maneira. E quando a gente coloca numa esfera maior, onde é que está o trabalho? É aqui, nesse plano, nessa escola enorme que nós temos aqui. É trabalhar as nossas competências morais, nossas competências técnicas, as nossas competências espirituais. Nós estamos aqui para isso. Um outro ponto que Jesus tem, que foi o esforço. Não adianta, se eu quero ter êxito em desempenhar esta competência da melhor maneira possível, eu tenho trabalho. O trabalho vai me dar a competência. Mas o quanto que eu instalo nela, se eu tenho uma régua de 0 a 10, a mesma competência para a Estela pode ser nível 10 e para mim pode ser nível 2. Por quê? Porque está intimamente ligado ao nível de esforço que eu vou dar para que eu possa me aperfeiçoar dentro dessa competência. Outro, retidão. E essa história de retidão, para mim, é algo que eu preciso aprender. Porque, assim, a retidão passa aqui, eu passo assim, ó, um pouquinho distante dela. Menos, né? Menos. Eu gosto da Estela. Eu adoro meus amigos, eles estão dizendo que eu estou mais juntinho. Que bom que eles estão enxergando isso. Work in progress. Mas às vezes dá uma desvirtuada. Tá bom, Claudinha, tá bom, tá mais juntinho. Mas a retidão é a persistência, a disciplina, é o caminhar, é seguir, é entender, é o confiar, é o acreditar. Isso é retidão, né? E aí o outro ponto, que aí é onde a gente vai conseguir elaborar cada vez mais, é o amor. Porque quando a gente coloca o amor, e não importa em que estágio ele se encontra,
Mas quando você se permite a fazer aquilo, como a Estela falou, né? O ato de fazer algo para alguém é um copo de água que você entrega, mas com carinho, com cuidado, eu acho que isso dá um impacto maravilhoso. Eu lembrei de uma situação que foi tão bacana e foi um gesto tão pequeno e que para essa pessoa e para mim foi muito importante. Eu ainda morava em São Paulo, estava um frio muito grande, e eu desci do ônibus, eu estava com um cachecol e tinha uma pessoa, um morador de rua, num frio. Eu não tinha nada. Ali eu lembrei do meu cachecol, que eu tinha feito, inclusive. Aí eu peguei o cachecol, fui lá e enrolei o cachecol nele. Aquele ato para ele, eu lembro que ele pegava aquele cachecol e ficou com o meu perfume, então ele cheirava, ele colocava, e aquilo me tocou tanto, da mesma maneira que tocou ele. E foi um pequeno gesto. Então, quanto que ele acrescentou na minha alma. E eu tenho certeza que a mesma coisa eu tive a condição de impactar ele. Isso é servir. É no pequeno. Às vezes a gente quer servir no grande, né? E às vezes é aqui, ó, é no pequeno que você vai escalando. Então, quem vai encerrar agora é a Estela com uma história linda. Com valores, né? A gente age por valores, né? O que te tocou naquele isso. momento não é parar e pensar, eu vou agradar a Deus. Não, você tem aquela pessoa na sua frente, você faz por aquela pessoa. E você faz porque você faz com vontade, faz com o coração, que é justamente a definição da palavra servir. É isso. E essa história foi bacana porque Jorge Elahat, ele que contou essa história, eu fui lá no livro, né, o Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier, no livro Estante da Vida. E o título, né, dessa parábola, desse texto é a Parábola do Servo. E ela é grande, eu não vou ler ela inteira, mas eu trouxe uma colinha aqui, porque eu não queria perder a sequência da história. Perfeito. Mas se vocês puderem procurar Irmão X, capítulo 36, Estante da Vida, para vocês lerem com cuidado, porque vale a pena. Eu recomendo também. É grande, é muito bacana, porque daí meio que você consegue perceber como que seria então essa caminhada de servir e com Deus. A história de um espírito que já estava assim, ele tinha já um grau de iluminação, ele tem assim, ele desencarna, e ele chega diante da passagem, então, né, do portal, da matéria para o espiritual, com uma túnica branca muito, muito limpa, né? Realmente um espírito já elevado. Só que nessa passagem, esse anjo que está esperando ele falou assim, olha, realmente você fez um trabalho excelente, a gente pode ver que você já tem um aspecto de um espírito que já está mais elevado. Mas aqui você tem que passar por essa balança, e ela vai dizer exatamente se você conseguiu deixar para trás tudo que você precisava deixar para trás. E ele então sobe na balança e, né, desencanto dele, ele tem que voltar porque ele não está totalmente ainda, né, pronto para passar por esse estágio espiritual. E aí o anjo fala assim para ele, olha, tem o seguinte, você tem que voltar. Então, a primeira vez que ele vai voltar agora, ele fala para ele assim, desce a terra e planta o amor a cada dia. A recomendação do anjo sempre vai estar em volta do amor. Então, assim, ele tem que voltar e plantar o amor. Então, o cara fala, tá bom, vou voltar. E aí fala que ele se muniu de uma casa enorme de bens, tá? Ele tinha, assim, com a inteligência dele, com o trabalho, ele teve uma riqueza muito grande e começou a fazer o bem até por intermédio das pessoas, dos criados, né, dos empregados que ele tinha. Ele usava essas pessoas para distribuir o bem com a condição financeira que ele tinha. Bom, ele passa quase 100 anos, né, 90, sei lá, ele desencarna, e aí ele chega lá para o anjo de novo para passar para o portal espiritual, e o anjo fala assim para ele, vamos ver, você continua, está um pouco mais clarinha a sua túnica, mas vamos ver como é que foi essa última reencarnação. Aí ele sobe lá, não passa de novo, você vai ter que voltar porque não passou. E aí o anjo fala assim para ele, mas olha só, parabéns, você conquistou a posição de provedor. Porém, é indispensável regressar ao mundo plantando o amor, bênçãos do amor, da outra recomendação do amor. Então ele volta para cá. E aí ele volta assim como político. Um bom político, não no Brasil, né? Imagina, mas tem político no Brasil. Bom. Tem. Vai ver que ele era um desses políticos. Então, assim, ele foi um político que a gente pensa, olha só as palavras, a gente não pensa em político bom, a gente fala político, a gente já pensa no político ruim. Então, político virou um adjetivo não muito bom. Enfim, não grato. Não. Ele usa o termo bonito, hein? Irmão X escrevendo, um hábil político, estendendo o bem por todos os canais e recursos a seu alcance, movimentando verbas imensas, construindo estradas e escolas, estimulando artes e indústrias, ajudando milhares de pessoas necessitadas. Se você é político, está ouvindo isso, fica aí a dica de um político hábil. Tá aí. Pode usar isso até na política, na propaganda política. Eleitoral já dá para usar. Mas só que tem que fazer.
Ele fez tudo isso, desencarna, chega lá de novo na frente do anjo, está um pouquinho também mais já iluminado, vai passar pela balança, de novo ele não passa. E o anjo fala assim para ele: pois agora você trouxe o título de administrador. Mas é imprescindível voltar a Karen para quê? Para a lavoura do amor. Ele tem que voltar aqui de novo. Aí ele volta. Nessa terceira reencarnação dele, ele juntou um monte de moeda para fazer o bem. Extensamente rico de cabedais transitórios, assalariou empregados diversos que o representavam junto dos infelizes, distribuindo a mãos cheias socorro e consolação. De novo, ele cheio de dinheiro, fazendo todo o bem possível do mundo. Passa quase 100 anos aí, ele desencarna de novo, já super contente também, chega lá para o anjo, aquela expectativa, não passa de novo. E aí o anjo fala assim para ele: mas olha só que legal. O legal é da Sandra, tá? Porque eu não tinha visto assim. Olha que legal. Adquiriste o galardão de benfeitor. Então ele já foi provedor, administrador e agora, depois disso, benfeitor. Tá? Mas, para que te eleves ao céu, é imperioso voltes ao plano carnal e semear o amor. Okay? Ele voltou chateado. Ele voltou chateado. Mas ele resolveu voltar. Só que dessa vez ele voltou diferente. Ressurgiu no corpo denso, despreocupado de qualquer proteção a si mesmo. Colocou as próprias mãos no serviço aos semelhantes. Capaz de possuir, renunciou às vantagens da posse, induzido a guardar consigo as rédeas do poder. Preferiu a obediência para ser útil. E, embora muitas vezes bafejado pela fortuna, dela se desprendeu a benefício dos outros, sem atrelá-la aos anseios do coração. Exemplificou o bem puro, sossegou aflições e lavou chagas atrozes. Entrou em contato com os seres mais infelizes da terra. Iluminou caminhos obscuros, levantou caídos da estrada, curvou-se sobre o mal, socorrendo-lhe as vítimas em nome da virtude. Paralisou os impulsos do crime, apagando as discórdias e dissipando as trevas. Mas a calúnia cobriu de pó e cinza, e a perversidade, investindo contra ele, rasgou-lhe a carne com o estilete da ingratidão. Depois de muito tempo, ele volta, então, nessa passagem aí com o anjo. E ele não passava, porém, na linguagem do irmão X, que tem que ficar poético, tem que ficar bonito. Ele não passava, porém, de miserável mendigo a encharcar-se de lodo e sangue, amargura e desilusão. Ai de mim, soluçou ele, ao vigilante na grande porta. Se de outras vezes, envergando vestes nobres, não consegui favorável resposta ao meu sonho, que será de mim agora, coberto de barro vil? Ou seja, ele não está com aquela túnica branca mais, ele está assim, passado, arrasado, né? Cansado, com feridas, ele está realmente com ingratidão, com tudo aquilo. E aí, então, o anjo fala para ele: bem-aventurado sejas tu, meu irmão, conquistaste o título de servo. Podes agora atravessar o limite, demandando a vida superior. E aí, então, ele passa, né, como encanto para outra ponta. Então, assim, todo esse caminho que eu fiquei pensando, falei, caramba, né, você tem que passar por tudo. Isso que a gente chegou aqui na conclusão. Por isso o Collab é muito legal. Que a Sandra me trouxe isso, né? Eu falei, gente, tem que passar por tudo isso para conseguir ser um servo. E ele foi tudo isso, até o ponto que ele conseguiu com as mãos dele fazer alguma coisa realmente. Então, é esse o caminho que a gente tem que pensar, como que eu sirvo, né? Como que eu faço essa caminhada. E tá sempre assim, o anjo fala a mesma coisa, planta o amor, semeia o amor, ama. E a gente já escuta isso, né? Várias mensagens, ama, perdoa, trabalha. Espera. É isso aí, eu achei muito linda essa passagem, essa parábola, porque eu acho que todos os estágios o ajudou para que ao final ele tivesse a condição de se ver nessa condição de mendigo, mas se valorizando ou buscando essa musculatura tão importante para alcançar aquele divino, que é o avodá. A palavra do hebraico, o servir em hebraico, avodá. Nós já estamos terminando, né? Já. A gente já está atrasado. Já agora, 8h30. 8h31, já acabou. Então a gente... Acho que foi muito bom, adorei. Acho que fica aqui que a gente possa reconhecer as oportunidades que a gente tem de servir, entendendo que esse pai, ele é um pai bacanudo, não é aquele pai carrasco, e que a gente tem muita oportunidade desde que a gente toma essa decisão, né?